dia a todos vocês, tudo bem? A gente tem hoje um convidado muito especial, o Léo. O Léo vai contar uma história que eu tenho certeza que para vocês vai ser muito importante, e é o que eu sempre falo, tem coisas que não têm a ver com a disciplina da sala de aula, de português, matemática, geografia, física, tem a ver com a vida. E hoje é uma história dessas. O Léo também vai mostrar aqui para vocês, ele estudou aqui. Então, vocês têm muito a ver com ele. Eu queria agradecer demais a presença dele, de estar aqui, de estar contando tudo isso pra gente. O Léo, ele é idealizador de uma ONG. Vocês vão conhecer tudo isso hoje, deixa com ele. Obrigada, Léo. Posso usar o microfone? Bom dia, gente. Na minha época ninguém era educado assim. Obrigado pelo bom dia. Estou muito feliz, agradeço o convite para falar um pouquinho hoje para vocês sobre arquitetura social e trabalho voluntário. Como a Karen comentou, eu estudei aqui, então para mim hoje estar aqui voltando aonde eu estudei é um prazer imenso. E eu trouxe até uma primeira fotinho aqui, ó. Eu estava tentando identificar aqui os pilares ali no fundo, ó, de tijolinho. Eu imagino que seja aquela área ali no fundo. Fui caçar essa foto na época que a foto era impressa ainda. Então eu sou aquela pessoa terrível ali no fundo, que eu era da turma do fundão. Então, para mim hoje, estar voltando de verdade aqui é um prazer. E fica um toque para vocês, né? Essa foto, vocês vejam que essa turma é da turma de 94. Acho que todo mundo aqui não era nem nascido ainda. Então, quem sabe daqui a 20, 25 anos, algum de vocês também não está aqui na frente, falando, contando a sua história. E eu espero que isso sirva hoje, principalmente para vocês, de um incentivo, um toque, né, de que eu não imaginei, claro, né, quando eu estudava aqui, que pudesse estar mais de 30 anos depois voltando aqui, contando uma história para vocês. Então é um prazer imenso e eu espero que vocês aproveitem. Eu sou arquiteto e professor, e quero contar um pouquinho, né, o tema da palestra hoje é sobre arquitetura social. E eu tenho um escritório aqui em Bragança já faz 15 anos, atendo várias pessoas, faço projetos, inclusive alguns anos atrás, eu até comentei também, né, a gente esteve aqui no colégio para fazer um projeto de acessibilidade, quando começou a pegar essas coisas, mas o que eu quero falar hoje para vocês é essencialmente sobre moradia. É o que me motivou a ir para a faculdade de arquitetura, a entender um pouco, porque dentro da área da arquitetura a gente tem diversos tipos de arquitetura, né? Arquitetura comercial, arquitetura industrial, arquitetura hospitalar, tem um monte de coisa, e o que me seduziu é entrar nesse universo da moradia. E aí eu faço uma primeira pergunta para vocês assim, né? Vocês acham que todas as pessoas têm direito a ter uma moradia? Sim. Tá? Então isso é um fato. Existe na ONU, talvez vocês vejam isso em algum momento na escola, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz, né, que as pessoas têm direito a muitas coisas, a alimentação, a vestuário, e uma das coisas que as pessoas têm direito é a habitação, é a morar de um jeito honesto e de um jeito digno. Agora eu faço uma outra pergunta para vocês. Vocês já acham que todas as pessoas têm de fato uma moradia? Não. Isso é muito triste, né? Eu espero que todo mundo aqui que está me ouvindo hoje esteve em casa hoje, dormiu, acordou, tomou um café da manhã e veio aqui para a escola. Essa, infelizmente, não é uma realidade de muitas pessoas de ter, né? Hoje eu imagino a hora que acabar a aula aqui, eu não sei se perto do horário do almoço ou de tarde, termina aqui, provavelmente vocês vão voltar para casa. E esse voltar para casa não é uma realidade que faz parte de muitas pessoas e que inclusive estão próximas de nós. Então é um fato, né, que a gente tem um problema de moradia no Brasil. E faz muitos anos que eu converso sobre isso e venho falando e tentando sensibilizar as pessoas, porque a gente acha que esse problema de moradia ele está na África, ele está, ou quando é na realidade nossa aqui no Brasil, ele está no Nordeste, e não, ele está aqui, né, dentro de Bragança. A gente está numa região, acho que vocês sabem disso, né, muito privilegiada em se tratando da América Latina inteira, né? A gente está perto de Campinas, a gente está perto de São Paulo, e mesmo assim, numa região tão privilegiada como é a nossa, a gente ainda encontra vários problemas. Então a gente está em 3 linhas de frente que eu queria conversar com vocês sobre esse problema de moradia, que é, primeiro, entender o tamanho desse problema, né? Vocês responderam aí para mim que nem todas as pessoas têm uma casa, mas que de fato, como é que será que é esse
tamanho isso tem, né? Então, essa é uma primeira coisa. O segundo ponto, o que significa moradia, o que significa casa, e o terceiro, como é que a gente pode enfrentar de fato esse problema, né? Então, assim, a gente entender, e é uma das coisas que eu gostaria de sensibilizar vocês no dia de hoje, para tentar entender qual que é o tamanho desse problema. Vamos ver se vocês têm um pouquinho de noção. Alguém consegue chutar para mim quantos habitantes a gente tem hoje no Brasil? Muito bem. O último dado que a gente tem aí, ó, 213 milhões mais ou menos. Isso está mudando constantemente. Então a gente tem em nível Brasil aí mais ou menos 200 milhões. Quem chutou aí chutou muito bem. E é um número grande, né, claro. E dentro, se a gente vai falar de problema de moradia, ele está dentro desses 200 milhões, né? E aí tem alguns dados que não são nem de moradia, gente, mas que eu sempre começo dessa forma porque eu acho importante a gente entender, que é uma classificação econômica, que é tentar entender como é que as pessoas vivem. Vocês sabem disso, que para a gente viver a gente precisa de dinheiro, precisa entender um pouquinho quanto dinheiro as pessoas têm para poder viver. Existe uma classificação que é chamada de pobreza extrema. O que significa isso? Tá? São pessoas que vivem com até, não é isso, $2,15 por dia. Hoje na cotação, ele está dando ali mais ou menos, né, se a gente converter dólar dia e mês, R$334 por mês. A gente tem no Brasil, segundo dados do IBGE, quase 6% da população que vive com até R$334 por mês. Isso dá mais de 12 milhões de pessoas. Então vocês imaginam que existem mais de 12 milhões de pessoas no país que vivem com até R$334 por mês para fazer tudo, para pagar aluguel, para comer, para comprar roupa, para comprar remédio, para se sobrar, né, fazer algum lazer. Então, para mim, toda vez que eu falo sobre esse assunto é inimaginável, né, tentar imaginar como se pode viver por mês com até R$334, e é um número muito grande de pessoas. Se a gente tenta melhorar um pouquinho, né, então aqui só são dados, né, confrontando tanto do Banco Mundial quanto do último censo que a gente tem, do IBGE, em 2022. Se a gente sai da pobreza extrema e a gente vai só para a pobreza, a gente vai ter pessoas que vivem com até $6,85 por dia, essa é a classificação lá do Banco Mundial, que ainda é terrível, né? Ainda dá até R$1.000 por mês, ou mais ou menos, aí, na cotação. E a gente tem mais de 30% da população brasileira que vive com isso, que dá 66 milhões de pessoas. Então, se a gente olha, de novo, gente, né, a gente fazer a reflexão, vocês ainda, e a maioria de vocês não estão na idade, né, de realmente trabalhar, ganhar, trazer dinheiro para casa, mas hoje em dia, viver com até R$1.000 por mês, vou repetir, né, para fazer tudo. Para poder fazer um passeio, para fazer uma compra no supermercado, para poder pagar aluguel, para comprar roupa, para comprar remédio. Isso é terrível. Então, dentro dessa realidade, a gente começa a entender também por que a gente tem um problema de moradia, né? Porque antes eu preciso comer, eu preciso dar comida para os meus filhos, antes de até de se preocupar se eu vou me encaixar ou vou morar em algum lugar. E é muita gente, né? 66 milhões de pessoas é muita gente. Então, dentro desses dados, se a gente passar a analisar, a gente chega aqui então que 1 em cada brasileiro vive abaixo da linha da pobreza, né, que é exatamente essa linha que junta pobreza extrema e pobreza, né? E é muita gente, e às vezes a gente não está ciente dessa realidade, né? Então, assim, pegando alguns dados, não sei se tem algum professor de matemática aí, né, mas 90% da população, o que significa isso, né? Se a gente pegar de cada 10 brasileiros, 9 deles, eles vivem com até R$3.500 por mês. E aí eu falo para todo mundo assim, né? A gente que é da área da construção, R$3.500 por mês você não consegue pagar uma semana de um pedreiro e um ajudante. Então, se 90% da população vive com até R$3.500 por mês, a gente começa a entender por que existe um problema de moradia, né? Com esse dinheiro não dá nem para... É um ato de sobrevivência, quanto mais pensar em construir, em reformar ou fazer qualquer coisa. Essa é a realidade, né, do nosso país, sempre com esses dados. E aí eu brinco assim, né, com alguns clientes, com algumas coisas, né, que a gente fala em ser rico, em ter dinheiro. Então, se a gente falasse hoje assim, né,
que eu faria, o que eu teria que ganhar para fazer parte dos 5% mais ricos do Brasil? Se eu ganhar um determinado valor por mês, eu faço parte dos 5% mais ricos do Brasil. E esse valor não é muito alto, porque esse valor é R$10.300. Então, qualquer pessoa que ganha acima de R$10.300 hoje já faz parte dos 5% mais ricos do Brasil. E aí a gente começa a conversar o quão desigual é, né? E quão distorcido fica a discussão se a gente começa a falar um pouco sobre habitação e sobre essas coisas. Então, isso ajuda a gente a entender um pouquinho, né, o tamanho do problema ou como é que a gente pode conversar sobre essas coisas. E aí tudo bem, entendemos assim mais ou menos, né, muito por cima aqui, mas esse cenário global de quantas pessoas ganham, como é que é a realidade das pessoas que estão ao nosso redor, e a gente vai entrar um pouquinho no assunto de moradia especificamente, né? Existe um termo que é chamado déficit habitacional, que ele, a princípio, ele vai dizer como é que as pessoas vivem mal, né? E esse número, né, ele é gigantesco. Então, dentro dessa classificação, existem, né, vamos imaginar a casa de vocês vão sair daqui hoje, vão voltar para a casa de vocês, se a casa está legal ou não, se ela está ok ou não, se dentro, para efeitos estatísticos, se isso funciona ou não. Então, para entrar nessa estatística, tem que ter alguma coisa que classifica aquela casa como incapaz de atender o básico. A gente não está falando de conforto, a gente não está falando se está bonito, se está feio, se tem luz, se tem ar-condicionado, não. A gente está falando de ter casas que são incapazes de fornecer o básico, né? E esse número, ele é gigantesco também, né? E a classificação, é legal para vocês pensarem nisso, né? São 3 tipos de classificação. Habitação precária, que basicamente são casas ruins, né? Coabitação, que isso é muito comum. O que significa coabitação? Várias famílias que não têm condição de manter uma própria casa sozinho, eles vão morar todo mundo junto. É o tio que mora com o primo, que mora com o sobrinho, que mora com a vizinha, vai juntando, porque todo mundo junto, às vezes dá conta de pagar o aluguel, a conta de água fica mais barata, então isso é chamado de coabitação, né? Várias pessoas morando na mesma casa, é claro que isso é ruim. Ou ônus excessivo com o aluguel, gastar muito com o aluguel. Então, se a pessoa está gastando muito da renda, e aí a gente vê nesses números, a gente consegue entender, isso é classificado ali como déficit. E nessa classificação ainda aqui no cantinho, né, de habitação precária, ainda tem uma diferença que é domicílio improvisado. Isso é um nome muito bonito para uma situação muito ruim. Domicílio improvisado é gente morando onde não é para morar, é gente morando em lixão, é gente morando embaixo da ponte, é gente juntando madeirite para chamar de casa, né? Então eu sempre comento isso, vou repetir, é um nome muito bonito para uma situação muito triste, que são domicílios improvisados, ou, né, ali um outro nome muito bonito para uma situação muito ruim, que é domicílio rústico. Esse é o termo correto para quê? Casas ruins. Casa que teto está desabando, casa com umidade, casa sem porta, casa sem janela, casa sem banheiro, e aí vai. Então, entender isso, né, essa realidade do que se enquadra, né? Então, assim, se a gente for falar em número hoje, né, o último dado que a gente tem oficial é de 22, a gente está falando de 6 milhões de casas. Então, eu acho que a gente está em 2026, 2022 para cá, esse número piorou, né? As projeções são essas, que a gente tem 6 milhões de domicílios que tem algum tipo de problema, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, isso é terrível, não são pessoas, são domicílios, são casas, tá? Existe um outro dado que me preocupa muito, né? Que ele fala que 26 milhões de casas não tem pelo menos um item. Eu vou citar 4 aqui, né? E todo mundo depois vai levantar a mão se tem isso em casa. Água encanada, energia elétrica, coleta de lixo e esgoto. Quem tem isso em casa, levanta a mão. Todo mundo tem isso em casa, não tem? Pode chegar em casa, pode escovar o dente, pode acender a luz, tem o lixeiro passando lá e tem o esgoto indo. Todo mundo concorda comigo então que vocês têm isso na hora que chegar em casa? Tem água, tem energia, tem coleta de lixo, tem esgoto, e uma das coisas que eu estou aqui de manhã para falar para vocês é a gente tentar ter essa consciência de que não é todo mundo que tem. Existem 26 milhões de casas no Brasil que não tem pelo menos um desses itens aqui. E no banheiro é uma coisa banal, né? Talvez vocês acordaram hoje, todo mundo acordou, levantou, quis ficar dormindo um pouquinho, mas quando levantou, foi no banheiro. Isso é uma coisa que me sensibiliza muito, né? Porque a gente tem também de dados
mais de 1 milhão de casas que não tem banheiro exclusivo para usar. Aqui em Bragança mesmo eu já peguei várias casas, né? A gente atendeu algumas inclusive que não tem banheiro. Às vezes tem um banheiro comunitário, várias casas usam o mesmo banheiro. Isso é uma situação muito ruim, que cascateia um monte de coisa relacionada à saúde, a bem-estar, né? Então assim, imagine você não ter um banheiro para poder levantar, fazer suas necessidades, conseguir escovar o dente, conseguir olhar no espelho para algumas coisas. Isso é muito triste, né, para a gente. Então assim, dados através de dados, né? E de novo, os dados oficiais são mais ou menos aí 2022, 2024, está piorando dentro desse cenário, né? E se a gente olha aqui, existe no site do IBGE, que você pode entrar lá e você pode colocar a sua cidade. Então aqui, ó, esses aqui são dados de Bragança, especificamente, aqui bem da nossa realidade, e aquilo que eu falei para vocês, a gente está numa região muito privilegiada do país, né? Então a gente tem lá, por exemplo, ó, quase 100%, ali 99,91% dos domicílios aqui em Bragança tem abastecimento de água, 99,95% tem banheiro. Então a nível Brasil a gente está bem pra caramba, só que o que me incomoda aqui em Bragança, né? Esses 0,05 pessoas que não tem banheiro para usar e às vezes a gente não enxerga, né? A gente não está percebendo um pouquinho essa realidade. E o que é mais triste, assim, eu não sei se tem algum de vocês, principalmente o pessoal do colegial aí que já está com esse objetivo em mente, né, que quer seguir na área da construção, engenharia civil, arquitetura e assim por diante. Para quem é que a gente constrói? Eu comentei com vocês que faz 15 anos que eu tenho, quase 15 anos que eu tenho um escritório aqui em Bragança. Quem são essas pessoas que vão lá bater no meu escritório, que vão querer um projeto, que vão querer construir alguma coisa? Não são, infelizmente, essas pessoas que mais precisam, são pessoas que podem pagar, são pessoas que têm isso. Então assim, eu gosto muito de dado, né, e a gente conseguir pensar muito nisso para não ficar no achismo, ainda mais hoje, né, vocês sabem disso, em era de rede social, onde qualquer um fala qualquer coisa, a gente precisa se pautar essencialmente em dados. De arquitetura, né, a gente tem tipo 7%, 10% das pessoas, dependendo da pesquisa que a gente olha, são pessoas que realmente conseguem chegar num profissional. E que vocês acham que, como eu comentei com vocês, né, daqueles dados, né, a gente tem quase metade da população brasileira vivendo abaixo da linha da pobreza. Vocês acham que são essas pessoas que vão chamar um arquiteto, um engenheiro? Não, né, definitivamente não são essas pessoas. E aí a gente vê um cenário muito comum que é chamado de autoconstrução, que as pessoas, ela não vai contratar um construtor, um engenheiro, um arquiteto, ela mesma vai juntar com o primo, com o vizinho, vai começar a construir essas situações, esses barracos, e como vocês sabem, isso acarreta um monte de outros problemas. E, muito bem, a gente entendeu um pouquinho, né, o tamanho do problema, quantas pessoas não têm banheiro, como é que as pessoas ganham. E aí eu queria, nesse momento agora, instigar um pouquinho para vocês o que significa casa efetivamente. E esse é um conceito muito particular para todo mundo, né? E a moradia, ela tem que ser, se a gente voltar lá na Declaração dos Direitos Humanos, ela tem que ser um lugar salubre, né? E ele tem que ter aqueles itens que a gente falou lá. Para uma moradia ser classificada como moradia, tem que ter água, tem que ter esgoto, tem que ter coleta de lixo e tem que ter energia elétrica. Agora a gente começa a pensar um pouquinho, né? Lá atrás, os professores aí de história, de sociologia, cadê o Henrique que eu encontrei com ele aí? E a gente começa a pensar um pouquinho nas coisas, né? Por que a gente passou a ter moradia fixa? É uma pergunta bastante importante, né? Desse porquê. E ele parte de duas necessidades básicas. Se a gente voltar lá atrás, nos nossos antepassados, nos homens das cavernas ou nos nômades, eles passaram a ter moradia fixa por dois motivos básicos: por proteção e por segurança. Proteção contra as intempéries, contra frio, contra chuva, contra neve, e a segurança, né, lá atrás, contra um predador, alguma coisa assim, né? E se a gente parar para pensar hoje, o porquê que vocês voltam para a casa de vocês hoje, esses dois fatores, eles não mudaram muito, né? Porque o fator de proteção, ele ainda é o mesmo, a gente tem a necessidade de se proteger de frio, de chuva, de vento, de qualquer outra coisa. E com relação à segurança, na época lá atrás, né, era um urso, era um leão, hoje é um corintiano, mas a gente precisa se proteger da mesma maneira, assim, então não tem problema, a gente passa a fazer isso, né, e a gente segue da mesma maneira, e isso vai permanecer, porque faz parte da nossa essência. Os corintianos ficaram bravos agora que eu falei, tá tudo bem.
a gente passa por isso da mesma maneira. Então é legal a gente pensar, não sei se vocês estão conseguindo ver bem as imagens aí, mas é fazer essa reflexão, né? Ok, a gente era um povo nômade, a gente caminhava por ali, por que que a gente passou a olhar para trás, a fazer, né, que é o primeiro item ali do homem das cavernas, para a gente chamar aquilo de casa e ver como é que isso evoluiu até os dias de hoje. E existe uma diferença muito grande, muito grande entre casa e lar, né? Por quê? E eu gostaria que a gente entendesse isso, né, nessa manhã. A gente relaciona os dois, né? Todo lar tem uma casa por trás, mas nem toda casa é um lar. Por quê? A casa em si, ela é aquela edificação, aquele ambiente construído que está dedicado ali para a gente morar, para habitação. Então ele é aquele objeto construído. Agora a gente chama de lar, né, quando a gente tem aquela troca emotiva, quando a gente consegue identificar algumas coisas, né, aquele invólucro protetor naquela edificação. E isso acontece muito, né? Então, por exemplo, o pessoal que está no terceirão aí, que talvez vai fazer faculdade fora, alguma coisa assim, a gente vai fazer, é muito comum assim, né, você fazer essa transição de casa e de lar para ambientes separados, porque a casa, o objeto construído, você mora, talvez vocês morem hoje, né, com os pais de vocês, com os familiares, e vocês têm lá quarto, cama, banheiro, tem sala, tem televisão, e aqueles objetos construídos estão lá, e você estabelece naquele ambiente aquele lar, esse invólucro protetor para vocês. Agora, quando vocês vão morar fora, ou quando vocês vão fazer uma pequena viagem, vocês vão para a praia ou para alguma outra coisa assim, a casa da praia é a mesma coisa. Você vai encontrar na casa da praia o banheiro, a cama, o sofá, mas nem sempre aquela casa ela é um lar, né? Ele não tem aquele aconchego, né? Acontece muito, e os estudos de habitação hoje, principalmente, né, de, por exemplo, filhos de pais separados, às vezes a casa do pai, às vezes a casa da mãe, mas o lar, né, isso ele está vinculado ou à casa do pai ou à casa da mãe. O ideal seria que fosse os dois, mas a gente pensar sobre isso é muito importante, né, porque faz parte da essência humana da gente se sentir bem, se sentir acolhido por aquele ambiente para conseguir estar bem, para conseguir acordar bem. Se vocês acordaram não numa casa, mas se vocês acordaram num lar hoje cedo, eu tenho certeza que vocês chegam para a escola um pouquinho melhor, um pouquinho mais disposto, ou se ao pensar que ao sair daqui vocês vão voltar para um lar, isso também faz com que a gente se sinta mais tranquilo, mais em paz, que faz a gente inclusive prestar atenção melhor na aula, faz a gente estar mais disposto, estar mais feliz, né? Então assim, a gente fala, e eu venho falando muito nos últimos anos, né, sobre esse efeito da casa física e o efeito da casa psicológica, né, que está o lar embutido ali. E quando a gente analisa esses dados que eu passei para vocês, isso é muito importante porque, né, talvez, não sei se é o caso, acontece, algum de vocês aqui não está bem disposto, acordou, está com problema de barriga, está indisposto, está com dor de cabeça. A gente ter a casa psicológica para voltar para esse ambiente que vai acolher, isso muda completamente a nossa disposição. Aí eu faço essa pergunta, né? Vocês responderam para mim assim, se todo mundo tem casa, se todo mundo tem esse direito. Imagine o quão desesperador é não ter para onde voltar. Não ter, principalmente a gente passa direto, né, com essas dificuldades, e se não tiver para onde voltar, né? A gente atendeu uma família aqui em Bragança, tem até foto aqui depois para vocês, mas a casa chovia muito dentro, né, que é muito comum nessas casas estruturadas, e eles tinham um carrinho super velho, né, que também estava todo detonado, com teto ruim, e a família, quando estava chovendo, né, saía da casa e ia para dentro do carro, porque no carro chovia menos. Então vocês imaginam a tristeza que é, né? Então assim, eu sempre gostei muito de chuva, né? De barulhinho de chuva, de acalmar, de dormir, mas de vários anos para cá, quando eu passei a entender, né, ressignificar essa questão da chuva, toda vez que chove, principalmente mais forte, onde às vezes dá aquele gostosinho, assim, né? Tá de noite chovendo, para a gente dormir com o barulhinho da chuva, aquilo passou a ter um outro significado para mim, a partir do momento em que eu vi que aquela chuva, que para mim era tranquilidade, podia ser o terror para qualquer outra pessoa, daquele medo do teto cair, do medo da água estar correndo, de estar escorrendo, e transita exatamente isso, né? É claro que as pessoas precisam da casa física, e nos trabalhos que a gente faz, é evidente, né, que a casa psicológica ela está sustentada por uma casa física por trás, porque é difícil estabelecer uma casa psicológica quando está chovendo dentro, quando você está com risco
da casa cair na sua cabeça. Então pensar nisso, né, dentro dessas relações, ela é bastante importante. E quando a gente tem essa casa psicológica, a gente brinca sempre assim, né, que o problema sempre é a parede que divide a parte de fora da parte de dentro, porque a gente, daí vocês pensam, raciocinam comigo, e se faz sentido isso para vocês. Às vezes em casa a gente se sente super bem, a gente canta super bem no chuveiro, a gente canta bem no quarto, se diverte, vai sair de casa e fala assim, não, hoje eu vou falar com aquele amigo que foi desrespeitoso comigo, vou conversar tal, ou vou conversar com a professora tal, bateu a porta de casa, saiu, você fala assim, mas talvez hoje não, amanhã, né? Por quê? A gente estabelece essa fortaleza para dentro da casa, às vezes é dentro do quarto, né? É muito comum hoje, né? Principalmente aí na idade de vocês, de ter essa subcasa psicológica dentro do quarto de vocês. Então, de novo, isso é legal, isso não é ruim, né, de ter esse problema que divide o dentro de fora, mas qual é o raciocínio que eu falo para vocês? Quando não existe esse limite, e existem diversas pessoas que não têm, o dentro fora, é difícil dentro, é difícil fora, né? A casa, quando a gente tem essa casa psicológica, quando a gente tem o lar, é um reset, né? Vocês têm celular, vocês têm computador, qualquer aparelho eletrônico está dando problema tal, você liga, desliga, reseta o celular, ele volta a funcionar melhor. A casa psicológica e o lar não deixam de ser o nosso reset, assim, você teve um dia difícil, foi mal na prova, não sei se vocês vão fazer prova hoje, essa semana, foi mal na prova, tomou a bronca do pai, sei lá o que, voltou para casa, colocou a sua musiquinha, deitou na sua cama, dormiu, amanhã um outro dia. Então, de novo, qual que é o grande intuito do que eu quero falar para vocês hoje? Existem pessoas que não têm essa condição, então imagine um celular que está com problema e não tem a função de reset, né? Ele está ali constantemente com problema, porque, né, dentro dessa situação, falando de moradia, a gente não tem essa possibilidade. E eu poderia conhecer cada um de vocês visitando os quartos de cada um de vocês. Se a gente fizesse esse exercício agora, né, de visitar, saindo daqui da escola, eu vou visitar a casa ou o quarto de cada um de vocês. O jeito que vocês organizam a cama, o jeito que vocês organizam a mesa ou qualquer outra coisa, ele vai dizer um pouco sobre cada um. Isso é inevitável. Então, quando eu visito amigos, assim, vocês sabem que a gente tem aquele costume social de quando você entra na casa de alguém, a pessoa fala assim, não, mas não repara tal, e o meu discurso padrão sempre é, eu sou arquiteto, já reparei em tudo, então tá tudo certo, porque é isso, né? A gente, querendo ou não, a gente passa por essas situações. E uma das coisas mais gostosas, por exemplo, aconteceu comigo hoje, aqui, né? Eu voltei para a escola, quando a gente fala assim, né, que as casas com que a gente já passou, elas vão trazendo memórias para a gente. Eu, ao olhar esse pátio aqui, eu lembro já dancei umas dancinhas, que bom que na época não tinha muita câmera, tal, que não tinha tanto registro, mas já dancei muito nesse palco, Dia das Mães, Dia dos Pais, né, esses pilares aqui, então assim, ela carrega uma essência, né? Hoje, a hora que eu entrei aqui, cheguei aqui de manhã, olhei esse pátio aqui, me jogou lá para trás, 30 e tantos anos para trás, para tentar entender, né? Então assim, que se já aconteceu com vocês, ou vai acontecer, vocês vão lembrar do barulho da janela da casa da avó de vocês. Eu ia visitar a minha avó no sítio, eu tinha aquele cheiro da madeira, aquele barulho da janela. Isso é muito legal, quando a gente consegue entender e atribuir significado real, emoções, com o ambiente que a gente está construído, né? Aqui em Bragança tive uma oportunidade, eu mudei muito de casa, assim, meus pais mudaram quando eu era pequeno, e tinha uma casa na Vila Municipal, aqui onde eu morei, e eu tinha aquela recordação, assim, de ter um corredor enorme que eu corria, jogava bola e brincava tal, e era aquela imagem que eu tinha. E agora, muitos anos, né, como arquiteto, eu consegui voltar a casa, e aquele corredor, assim, que parecia ter quilômetros, e era um corredorzinho assim, né? Eu voltei e falei assim, era esse corredor que eu corria, que eu brincava, e a gente vai trazendo, eu vou carregar para sempre, né, essa imagem da minha vida. Então, pensem nisso, desfrutem disso, né, assim, carregando com essas coisas. Eu tenho uma memória afetiva muito grande, eu era muito próximo do meu avô, que já faleceu, ele faleceu quando eu tinha 11 anos, e meu avô gostava muito de lareira, né, o frio fazia um friozinho, que nem esse frio que está aqui agora, que nem é frio, ele acendia a lareira. Então, para mim, até hoje,
o barulho do fogo, a lenha queimando, né? A gente carrega isso com a gente, esse significado, né? Eu moro num apartamento hoje, mas quando eu tiver a minha casa, certamente ela vai ter uma lareira e eu vou desfrutar e poder viver com meu filho, com os meus netos, talvez, esse barulho do fogo, que é essa imagem da casa que a gente vai levando para sempre, né? E a gente vai trabalhando com essas projeções, eu acabei de falar para vocês, né? Eu não tenho uma lareira em casa hoje, gostaria de ter, né? Viver isso. Essa aqui eu vejo que, em nível de habitação no geral, a gente tem esse problema, essa situação, porque quando eu falo de projeção, para mim, talvez seja uma lareira. Se eu perguntasse para cada um de vocês, o que vocês imaginam na casa, vocês devem imaginar muita coisa, uma piscina, um campo de futebol, uma quadra de tênis, um monte de coisa. E quando a gente lida com esse tipo de família, assim, né, essa projeção, ela é muito limitada. E existe uma área da arquitetura, isso é recente, assim, isso é uma coisa de uns 5, 6 anos para cá, que estuda exatamente isso. Hoje tem pós-graduação e tudo mais, chama neuroarquitetura, né? Que ela vai falar exatamente disso, né? Como é que a gente reage aos ambientes de uma maneira, né? Do jeito que eles são organizados. As lojas de fast food, por exemplo, são muito pensadas nisso. Talvez vocês acabaram de almoçar, não estão com fome, é capaz de vocês entrarem no McDonald's e falar assim, nossa, mas deu uma fominha aqui. Por quê? O jeito que o ambiente é organizado, ele é pensado, naquele caso, para fomentar o consumo, a fome, né? As lojas fazem muito isso, as igrejas fazem muito isso, né? Sem entrar em mérito de qualquer religião, mas principalmente, né, a herança que a gente tem, né, das grandes igrejas católicas, é isso. Ninguém entra numa igreja e se sente o todo-poderoso, tal. A igreja, né, enquanto ambiente construído, ela é pensada para você entrar ali, você se sentir pequeno perante o poder de Deus, né? Então, assim, é o jeito que o espaço é organizado para tudo, né? As escolas, aqui também. Então, a gente querendo ou não, a gente reage a esses ambientes. Isso é muito legal da gente pensar, porque uma reação fisiológica é diferente de uma reação sensorial. Vocês podem entrar num lugar, né, não é o caso aqui hoje, mas, por exemplo, eu poderia entrar aqui hoje e falar, nossa, mas está frio, está gelado, está ventando. Isso é uma reação fisiológica ao ambiente. A outra é se sentir bem. Vocês já devem ter passado por isso também, de visitar a casa de alguém, ou visitar uma loja, ou visitar alguma coisa assim, de entrar e falar assim, nossa, mas está gostosinho aqui, né? Eu entrei, eu estou me sentindo bem. Então a gente vai pensar que tem um monte de coisa que está por trás disso, né? Para a gente passar a entender. E a gente carrega um pouco, eu brinquei com vocês ali com o Homem das Cavernas, né? Essa questão da busca do refúgio. Então, dentro da área da arquitetura, se a gente parar para pensar, assim, porque hoje eu escuto muito isso de clientes, assim, né? Que gostam muito de casa, que tem vários telhados, seja, né, num padrão mais clássico, assim, seja num padrão mais contemporâneo, como esse daqui, mas isso vem lá de trás, né? Se a gente voltar no Homem das Cavernas, o que parecia mais seguro, né? Uma caverna que tinha várias reentrâncias, né? Então assim, eu vou ficar naquela caverna ali, onde tem, eu não consigo identificar exatamente, mas, ou um paredão liso, né? Eu falo, poxa, um paredão liso, um predador vai me achar muito mais fácil dentro desse cenário. Então a gente vai carregando um pouquinho. Eu falo muito com os clientes hoje, né? Às vezes o cliente chega no escritório para mim e fala assim, eu queria uma casa assim, que ele acha bonito, mas não sabe o que tem, né, por trás de tudo isso, para que ele consiga entender toda essa situação. E uma coisa que me pega muito, né, isso aqui eu vi alguns anos atrás, e também fica como um toque para vocês, existe um cara, né, chama esse cara Dom Edward Beck, ele montou uma dinâmica da espiral, um trabalho muito legal, né, talvez, não sei se dentro das áreas aí de sociologia alguém pensa um pouco isso, e segundo a teoria dele, que é muito aceita e muito respeitada, as pessoas vão evoluindo de acordo com uma espiral, né, e para chegar lá em cima, ela não consegue se ela não tiver a parte de baixo. E por que eu estou falando tudo isso? Dentro dessa dinâmica da espiral, os dois itens que são base aqui embaixo são segurança e sobrevivência. E se a gente voltar naquilo que eu falei para vocês, por que a gente tem moradia física hoje? Para segurança e para sobrevivência. Então ele falava assim, eu vi uma palestra de uma empresa em São Paulo que capacitava comunidades excluídas para trabalhar como programadores no Itaú. E ele falava assim, eu consigo colocar qualquer pessoa, né, capacitar ela para programação, para trabalhar no Itaú,
desde que ela tenha base. Ela não consegue aprender programação se ela sair de casa com o risco da parede cair em cima do filho na hora que ela volta no final do dia. Então, ter essa base, e aí o nosso trabalho, né, principalmente aqui em Bragança, com as ONGs, é para atuar exatamente aqui embaixo. Falar assim, poxa, eu quero que todo mundo seja feliz, eu quero que todo mundo faça o que tem que fazer, né, independentemente da área, mas tem que ter base. Ela tem que se sentir segura e não tem que se preocupar com algumas questões de sobrevivência. E como é que a gente enfrenta esse problema, né? Então, a gente está falando dessa questão. Então, o primeiro item que eu sempre falo para todo mundo, né, é tirando a bunda do sofá. A gente tem um monte de problema e eu espero, e ficaria muito feliz aqui, eu nem sei quantas pessoas hoje a gente tem aqui reunida, né? Mas se eu conseguir plantar essa sementinha em um de vocês, para daqui a muitos anos, eu sairia daqui dessa manhã hoje muito feliz e muito satisfeito de falar assim, poxa, o toque que eu dou para vocês é sempre isso, né? Que existe uma frase aí de um filme que talvez vocês conheçam, que fala, né, que grandes poderes nos trazem grandes responsabilidades, né? E a gente tem, se vocês têm em casa uma cama para dormir, água, energia elétrica, a gente tem privilégios. E o que a gente deveria fazer enquanto sociedade quando a gente tem privilégios é se preocupar com as pessoas que não têm esses mesmos privilégios que a gente tem, né? Então a gente deveria, de um jeito sutil, às vezes, que é o que dá para a gente fazer, tirar a bunda do sofá, se preocupar um pouquinho, fazer alguma coisa, né? A gente está muito feliz hoje aqui, enquanto o Projeto Concreto está nesse espaço aberto com a escola, né? Tem um monte de outros planos para a gente fazer, então que vocês também se sintam minimamente motivados para fazer uma pequena coisa. E dentro do trabalho, até o que eu vou falar para vocês aqui, o que mais motiva o trabalho voluntário nesses quase 15 anos que eu tenho aqui, não é o grande empresário, não é o grande empresário que vai fazer uma doação e tal. É uma pessoa simples que você vai falar, ó, eu tenho um litro de leite em casa que vai ajudar para a família ou para os voluntários, ajuda pra caramba. É isso que motiva, que dá combustível para o motor, para quem ajuda, né? Eu falo uma frase que o Pedro gosta muito que está aqui, né? Que eu falo, quem ajuda precisa de ajuda. Então existem pessoas que estão ajudando e por que não também ajudar quem está ajudando, que é um jeito de manter a engrenagem funcionando, né? Então assim, de novo pensando em alguns itens aí de história ou sociologia, a gente tem os 3 setores da nossa sociedade civil, que é um jeito da gente enfrentar o problema, né? O primeiro setor, lá que é o Estado, ele deveria, pelo menos, né, garantir para a gente o quê? Promover saúde, educação, bem-estar, cultura, lazer. Em troca do quê? Dos impostos que a gente paga. Então, primeiro setor da nossa sociedade civil, a gente recolhe imposto, o Estado deveria retribuir para a gente em contrapartida a esses impostos que a gente paga, certo? O segundo setor, que é o mercado, ele pode promover as mesmas coisas. Saúde, bem-estar, educação, cultura, em contrapartida do quê? Do que você paga. Então, ele é o mercado, eu vou lá, eu estou pagando para alguma coisa, né? Eu estou pagando para ir no show, eu estou pagando para fazer alguma coisa. Então, eu tenho esse acesso, tá? Então é um jeito de enfrentar o problema. A moradia, por exemplo. Então, a gente tem, né, enfrentando esse problema, alguns programas de moradia do Estado, seja a nível nacional, estadual ou até municipal, em que o poder público enxerga que a gente tem esses problemas e que eles podem ser enfrentados. O mercado é um segundo ponto. As pessoas precisam morar, vão lá, pagam para alguém para conseguir ter a sua casa. E aonde a gente atua, principalmente o terceiro setor, que é a sociedade civil, que são entidades que fazem as mesmas coisas, que podem promover saúde, bem-estar, cultura, em contrapartida do quê? De nada, né? Em contrapartida, então a gente tem o trabalho voluntário. Para resolver o problema da habitação, da moradia, eu acho que a gente precisa dos 3. A gente precisa do primeiro setor, a gente precisa do segundo setor, a gente precisa do terceiro setor, né? Talvez o que eu atuo no segundo, claro, dentro do meu escritório, mas principalmente aqui, dentro do terceiro setor, não querendo nada em troca, né? E não sei se vocês já escutaram, assim, que, nossa, o brasileiro ele é muito solidário, o brasileiro ajuda todo mundo, etc e tal, e essa não é uma realidade, tá? Em várias palestras que eu faço, assim, eu sempre confirmo um pouco desses dados aqui, de que mais de 70% das pessoas nunca foram voluntárias efetivamente em nenhuma ação. Isso é muito triste, porque vocês podem começar também desde cedo, né? Então, assim, vocês estão numa escola super legal, super preocupada com esses itens, né? Então, assim, eu posso fazer alguma coisa e deveria fazer, então espero que a gente faça aí, né, cara, nos próximos meses,
algumas coisas importantes. Então, eu defendo muito, assim, para mim isso é um pilar, é uma das razões dessa minha vida, para garantir que as pessoas possam ter uma casa, possam ter uma moradia, que as pessoas possam ter, né, essa tranquilidade para morar em alguns trechos e que a gente possa pensar um pouquinho sobre isso. E essa história, né, ela nasceu dentro do que a gente estava conversando aqui, né, de como enfrentar esse problema, né, de 4 sentimentos meus, né, de gratidão, que é aquilo que eu falei para vocês, eu não venho de uma família rica, muito pelo contrário, né, meus pais com muito esforço, né, foram conseguindo conduzir a gente, então eu sempre fui muito grato, e é um sentimento que para mim é um valor fundamental, não importa o que a gente tenha, mas ser grato pelo que a gente tem. Então eu estava grato, queria retribuir aquilo. Eu estava indignado, né? Eu sou nascido aqui em Bragança, estudei aqui, fui fazer faculdade fora, voltei para cá, e ao me deparar aqui com algumas realidades, eu fiquei indignado, né? A primeira família que a gente atendeu, a 5 minutos do centro aqui de Bragança, no bairro da Penha, talvez se algum de vocês morarem lá perto, a gente foi encontrar uma menina, né, de 2, 3 anos na época, tem foto dela aqui, que nunca tinha tomado banho de chuveiro na vida, né? Então, assim, eu fiquei indignado, porque não é possível que alguém aqui a 5 minutos do centro de Bragança nunca tenha tido acesso a um banho de chuveiro, que é uma coisa simples que todos vocês, se não fizeram hoje, em algum momento do dia vão fazer. E aí eu juntei com outras duas coisas, né, com muita determinação, né, e com um caráter de organização, porque eu acho que você pode ter uma ideia maravilhosa, você pode ter uma intenção muito boa. Se você não for organizado e determinado para cumprir aquilo que você quer, as coisas vão acabar não acontecendo, né? E aí, desse sonho, né, nasceu a primeira ONG, que ela existe aqui em Bragança ainda, né, que se chama ONG Reparação. Não é a ONG que eu faço parte, mais, né? Mas em 2013 a gente começou esse trabalho, né, para conseguir enfrentar esses problemas de um jeito mais sutil, né? E aí existe uma diferença muito grande, e eu também é uma outra sementinha que eu queria plantar um pouco em vocês hoje, que é a diferença um pouquinho, né, entre caridade e solidariedade. E quando a gente tem muito, né, eu detesto essa palavra, né, da caridade, né, porque ela entende exatamente como está a setinha ali, né, um sentido muito vertical, em que eu tenho mais, posso mais ou conheço mais e ajudo de uma maneira vertical quem está embaixo e que está precisando mais. E eu não acredito nisso, né? Eu acredito muito mais num conceito solidário, onde ao invés de olhar de cima para baixo, de baixo para cima, a gente olha para o lado, né? A gente vai trabalhar um pouquinho, né, com esses conceitos, entendendo que a gente está todo mundo no mesmo barco, que a gente pode estar um pouquinho melhor em algum aspecto ou pior em alguns outros, né? Mas de ter sempre esse olhar horizontal para as pessoas e não vertical, né? Porque isso é um problema e a gente vem, né, dentro dessas atuações, porque ajudar é importante sim, mas se esse olhar seu vem carregado ou subentendido com um olhar de superioridade ou de que você é melhor, tem alguma coisa errada e é importante a gente refletir um pouquinho sobre essas situações. E aí lá em 2013, a gente começou um trabalho, eu tive um sonho, né, literalmente, eu vinha pensando um pouco nisso, né, tô contando uma história muito longa de um jeito muito curto, né, eu vinha pensando, eu tinha me formado, né, meus pais não têm ensino superior, meus pais não têm faculdade, eu tive a oportunidade de fazer faculdade, foi a primeira pessoa da minha família a ter faculdade, chegar lá, conseguir trabalhar na área, né, entrar na faculdade é difícil, sair na faculdade é mais difícil ainda, e conseguir trabalhar na área, então é um outro ponto, né. E eu juntei as pessoas, essa foto aqui é dezembro de 2013, para conseguir juntar num grupo e atender, né, de um jeito sem qualquer envolvimento político, sem qualquer envolvimento religioso, de garantir moradia digna a famílias que estão em situação de vulnerabilidade, né? Então aqui, ó, eu não sei se daí dependendo de onde vocês estão aqui, mas essa menininha aqui, ó, talvez dê para ver aí, era uma família que tem pai, mãe e tudo mais, é a que eu falei para vocês, há 5 minutos aqui do centro de Bragança, nunca tinha tomado banheiro, nunca tinha tomado banho de chuveiro na vida. Então assim, a gente chegou, essa casa que eles moravam, né, essa que está aqui atrás, e foi, eu nunca vou me esquecer disso, assim, da gente, existia o cômodo, o banheiro lá, a casa física, né, só que a água chegava na casa através de uma mangueira só. Então a gente tinha aqui, provavelmente, né, chegava uma mangueira por aqui, e ficava a mangueira ali onde eles faziam tudo, né? Onde eles cozinhavam, onde eles tomavam banho de mangueira, tal, a família toda, e a gente fez toda a instalação de chuveiro e tudo mais, e eu nunca vou me esquecer.
E chuveiro elétrico ligado, vocês sabem disso, né? Quando você liga o chuveiro, ele faz barulho, assim, né? E a menina estava com medo do chuveiro, né? A mãe estava tentando colocar a menina no chuveiro, porque ela estava brincando na terra aqui e tudo mais. E quando colocou ela lá, ela estava apavorada, ela estava com medo, né? Porque ela não conhecia aquilo, né? Então, assim, isso pode parecer maluco para todos vocês, mas é o que acaba acontecendo, assim, muito dos cenários, né? A gente atendeu essa família e aí, de novo, eu quero comentar com vocês sobre essa relação, né, entre casa física e casa psicológica. Essa é uma segunda casa que a gente atendeu aqui. Vocês conseguem ver esse sofá todo detonado aí? Sim? Aí do fundo dá para ver também? Sim? Nessa casa, eram mãe e filha que moravam. A mãe teve paralisia infantil quando criança, e aí ela andava com muita... Ela não andava de cadeira de rodas, mas ela andava com muleta e tudo mais. Então ela tinha uma mobilidade muito reduzida, e uma das coisas que ela mais gostava era de sentar aqui e de olhar a vizinhança, olhar a pessoa, e a gente vai ali com muito cuidado para tentar entender, né? E aí nessas conversas com a família e tal, vocês conseguem ver que tem um portãozinho ali também, né? E a gente conversando assim com a família, o que você gostaria para sua casa tal? E veja, o banheiro na casa não funcionava, não tinha banheiro em casa, né? Existia de novo o cômodo físico, e até hoje, eu não sei, isso foi 2014, é uma situação tão delicada, né? Porque vocês imaginem uma mulher com dificuldade, andando com muleta, eu imagino que ela usava o banheiro do vizinho, ou fazia qualquer coisa, mas é uma situação tão desconfortável, né? De você conseguir chegar e perguntar assim, viu? Como é que você usa o banheiro, né? O que você faz? Eu não conseguia, eu não tinha essa habilidade na época para conduzir a situação dessa maneira. E mesmo com o banheiro não funcionando, o que ela me pediu? Ela falou, o sofá que fica aqui, ele fica todo detonado por conta de chuva, de vento e tal. Eu gostaria de um banco de concreto. Dá para fazer? Eu falei, dá para fazer. Só que daí aquele de novo, com aquele jeitinho, assim, você vai falar, mas... se a gente colocar um banco de concreto, vai ficar meio duro, meio desconfortável. Ela falou assim, não, tudo bem, né? E a segunda coisa que ela me pediu era para tirar esse portão e colocar um muro na frente. Aí eu falei assim, pensei comigo, eu falei, poxa, mas caramba, se um dos únicos prazeres que ela tem na vida é de sentar ali e olhar o movimento. Aí de novo, você vai falar assim, olha, então tudo bem, mas se eu colocar um muro ali na frente... a senhora pode sentar ali, mas a senhora talvez não vai conseguir mais enxergar o movimento. Ela falou assim, eu sei, só que é um bairro complicadinho aqui em Bragança, né? Tem algumas questões de tráfego e tudo mais. Ela falou, os traficantes aqui do bairro sabem, né, da minha situação de mobilidade reduzida e sabem que eu não vou conseguir sair, reclamar e tal. E eu já tive vários casos, assim, vocês vão ver depois, é um corredorzinho, assim, a casa é um corredorzinho. E eu já acordei com gente, né, que o pessoal bateu, tal, não sei o que, e largaram a pessoa aqui, e isso me dá medo. Então, quando eu falei lá para vocês lá atrás, de que as pessoas moram por dois motivos, lembra? Proteção e segurança. Essa família e diversas outras, ela estava disposta a abrir mão talvez do único lazer que ela tinha, que era sentar ali e ver o movimento, em troca da segurança dela. Eu me sinto mais seguro e consigo fazer. Então, aquilo na época me marcou muito, né? Então, assim, aqui, ó lá, a gente fez depois, né? Ali tinha um banquinho de concreto, que era o que a condição dava na época, do que a gente fez. A gente fez o muro lá atrás, né? Essa casa aqui, ó. Então, aqui dá até para ver, ó, ali no cantinho, ó, tá ali, ó, mãe e filha, né? Ela sentada. A casa era assim, ó, tinha esse suporte pro portão. E a gente, dá para ver o corredorzinho aqui, né, para a gente colocando ele para cá, e aí a casa ficou assim, né? Então assim, às vezes para a gente isso não faz o menor sentido, né? Mas para ela fez, né? Dentro desse cenário, da realidade dela, do que ela queria fazer, né? Os nossos recursos na época eram muito limitados dentro daquilo tudo, mas se a gente conseguiu garantir proteção e segurança, a gente conseguiu atender a base daquilo que precisava, né? Então assim, hoje, eu imagino, já passei lá algumas vezes, já faz muito tempo isso, né? Foi 2014, faz 12 anos isso. A casa está lá, as coisas estão lá, né? Dentro desse cenário para a gente conseguir pegar. E aí, de novo, assim, vocês conseguem ver a imagem? Dá para ver bem aí do fundo? Daqui eu estou do canto. Esse era o quarto da menina. Dá para ver claramente aqui, né? Tava chovendo dentro, tem quase cama, tá tudo jogado aí em cima. E aí eu falo para vocês assim, né? Eu perguntei para a menina na época, eu falei assim, o que você quer para o seu quarto? Você pode pedir o que você quiser e a gente faz se a gente puder, né?
Então ela podia pedir ar-condicionado, podia pedir beliche, podia pedir computador, podia, não sei, podia pedir um monte de coisa. E sabe o que a pessoa que tem esse quarto aqui, o que ela me pediu? Uma porta. O quarto não tinha porta. E ela falou assim, não, eu queria às vezes juntar minhas amigas em casa, queria poder ficar no quarto fechado e eu não tenho uma porta. Então aquilo assim foi um banho de água fria, assim, a gente conseguiu mexer, né, na época, né? Esse ficou o quartinho dela, a gente colocou piso, colocou as coisas e colocou a porta, né, porque ela queria, o sonho dela era fazer uma festa de pijama com as amigas e tudo mais. Então a gente lida de novo com aquela questão da projeção, né, em que pessoas podem imaginar, talvez hoje, né, e é gostoso, claro, que a gente projete, imagine um monte de outras coisas, mas às vezes falta o básico, né, para a gente conseguir trabalhar. E essa daqui é os fundos da casa. A gente fez uma churrasqueira, porque eu lembro que na época dentro da própria ONG, as pessoas criticaram, poxa, mas a mulher não tem banheiro em casa, como é que ela vai querer uma churrasqueira? E eu lembro que foi um dos defensores, assim, que eu falei, não, se ela tem uma churrasqueira em casa é um sonho, porque às vezes é isso, a gente precisa de um motivo para poder cuidar melhor das coisas. E eu falei, não, às vezes uma churrasqueira, se ela consegue receber alguém, receber os vizinhos, a vida é isso também, não é só proteção e segurança, né? Eu falei, é a prioridade última, mas deu tempo, a gente conseguiu fazer uma churrasqueirinha, ela ficou super feliz, né, de conseguir trabalhar, né? Esse outro caso aqui, também aqui em Bragança, essa pessoa super desajeitada ali que está pulando a janela, sou eu, né? Então veja, eu tenho um banquinho aqui, e a gente está pulando, eu estou pulando ali. Também morava mãe e filha nessa casa, e a filha, tem foto dela aí também, ela tinha paralisia cerebral, né? E a casa toda desajeitada, ela ficava em cadeira de rodas e tudo mais, e ela precisava tomar sol, sair um pouco, não ficar tão dentro de casa. Eu não sei, de novo, é mais um caso que eu não sei até hoje como é que isso era feito, porque eu pulei essa janela, e era super dificuldade, e a mãe pulava essa janela com a filha no colo para trazer ela aqui para os fundos do terreno, para tomar um solzinho e tudo mais. Então eu não conseguia imaginar, né, como é que era a situação. Essa é a pessoa, a gente fazendo, né? Então assim, aqui é um dos trechos, né? A gente conseguiu colocar lá uma porta balcão, conseguiu caminhar ali com algumas coisas para conseguir promover isso para ela, né? E aí, ó, aqui tá mãe e filha, né? E aí vocês estão vendo esse banheiro aí, né? Uma foto. Não tem nada demais nesse banheiro, absolutamente nada demais. E eu também lembro até hoje, tem até nos vídeos que a gente fez na época, assim, as duas quando olharam esse banheiro, ela usou, tá gravado isso, ela falou assim, meu Deus, eu tenho um banheiro de rico agora. Né? Porque tinha azulejo, porque tinha uma pia, porque tinha vaso, então a gente pensar um pouco sobre esses cenários, né? Aqui tá, a gente entregando a casa quase de noite, né? Então assim, trocamos aquela janela que ela não precisava mais pular, nós colocamos ali uma areazinha no fundo, que é onde um terreno dela ia, e não sei se vocês conseguem ver assim, ela sempre sorrindo, né? E me marcou muito, e confesso que eu fico super emocionado de falar disso, porque, inclusive foi agora, né? Meu aniversário foi dia 1º de maio, e o aniversário dela é dia 4 de maio, né? E a ação que a gente fez, por uma coincidência divina muito boa, foi exatamente nessa época, se eu não me engano foi 1, 2, 3 de maio na época, e ela nunca tinha tido um aniversário na vida, né? E a gente tinha 3 dias de diferença entre uma situação e outra, e para mim aquilo me marcou muito, né? De ver a gente com 3 dias de diferença, as oportunidades que eu tive na minha vida e as oportunidades que ela teve, e ela sempre sorrindo, sempre sorrindo. Se eu não me engano, né, acho que faz 1 ou 2 anos ela faleceu, eu fiquei muito triste, assim, né, com a notícia, a gente sempre estava em contato um pouco disso, mas para a gente refletir um pouco, né, e vocês, dentro da idade de vocês, né, as oportunidades que a gente tem, e a gente tem o costume de reclamar muito às vezes, né, de não tá legal, meu quarto não tá assim, minha casa não tá desse jeito, e a gente tem alguns choques de realidade importantes, assim, de ver gente que às vezes tá ali, dias de diferença, e tem uma situação muito diferente para a gente, né? Essa daqui, ó, é um outro caso aqui em Bragança, daqueles que eu comentei com vocês, que a família corria, chovia muito dentro, e a família corria para o lado de fora, porque corria para o carro, né? Porque a casa chovia muito para o lado de dentro. E aí, de novo, me deu um outro tapa na cara, né? Como experiência para vocês, porque a gente quase não visitou essa família, porque olhando de fora, o portão da casa era bonitinho, assim, tá? E aí a gente falou assim, nossa, mas se o portão da casa é bonito, não dá para ver para a parte de dentro. E aí, de novo, a gente vai entender,
Esse cara aqui, ó, que está em azul na foto, ele tinha algum problema mental e tudo mais, e a família teve que investir o que a família não tinha para conseguir fazer um portão na casa, porque senão ele fugia, né? Ele não tinha essa consciência, né? Saía, dava difícil de achar, dava trabalho. Então, de novo, né? Assim, o famoso ditado, né? Que não dá para julgar um livro pela capa, aqui também não, né? Da gente passar a entender que dentro daquele portão bonito tinha uma situação terrível, talvez uma das piores que a gente viu, né, em todos esses anos de projeto. O sol está pegando bem aqui, bem agora, bem da foto, né? Mas aqui, ó, né, um quartinho de 3x3, onde vivia essa senhora aqui, nessa mesma casa, tá? Sem água encanada, sem energia elétrica, sobrevivendo, e eu acho que até o ato de sobrevivência ele é muito cruel dentro desse cenário assim, né? A gente tinha aqui, ó, nesse mesmo ambientezinho, esse fogãozinho, esse armário, onde a filha chegava lá para cozinhar para a mãe uma vez por dia, né? E tinha 2 camas ali onde moravam, né? Esse moço que tinha algum problema mental e a avó. E até hoje, assim, eles faziam necessidade num balde, né? Tinha um balde ali no canto, faziam necessidade num balde e jogavam no fundo do terreno. De novo, isso aqui em Bragança, assim, dentro desse cenário que eu não consigo imaginar. E a gente ter contato com essas coisas é importante, né? A gente entender de novo os privilégios que a gente tem. Quando a gente foi fazer essa obra, a gente começou a tirar os móveis dali, vocês não têm ideia real mesmo do que saiu dali, de bicho, de rato, de Pokémon, assim, foi difícil de pegar, né? De ver como é que as pessoas vivem, e foi a primeira vez que a gente conseguiu ali um recurso da ONG para fazer uma obra um pouquinho maior, né? Então, assim, eles moravam nesse cômodozinho aqui, né? Eram 2 camas e um fogão, e a gente conseguiu construir ali no canto, né? Um banheiro e uma cozinha. Aí tá a obra, né? Aqui tem, ó, esses detalhes, às vezes em imagens são importantes, ó. Esse tanque aqui, dá para ver aí no fundo, gente? A gente tem um tanque aqui, e esse balde aqui, ó, é onde a família fazia necessidade. Então eles ficavam com o balde ali dentro da casa, faziam necessidades. Para aqui no fundo do terreno, eles jogavam as necessidades ali, e a água, né, que eles tinham vinha daqui, ó, dessa torneira, onde eles cozinhavam, onde eles, sei lá, tomavam banho, se lavavam, faziam alguma coisa assim, dentro desse cenário. E aí, de novo, assim, foi a primeira vez que a gente conseguiu fazer uma obra, a gente conseguiu doação de piso laminado, a gente conseguiu colocar forro, era a primeira vez que a gente estava construindo, de fato, alguma coisa. E estavam todos os voluntários felizes, né, porque a gente conseguiu deixar bonitinho, conseguiu, né, ter energia elétrica, ter banheiro, ter cozinha, ter piso laminado. E aí, aquele moço que morava na casa, né, dentro da condição dele, ele entrou aqui, a gente tem vídeo disso também, né, e de tudo que a gente tinha colocado ali, tem uma coisa que chamou a atenção dele, que foi a lâmpada. Ele, dentro da condição dele, ele ficava falando assim, né, tipo, luz, 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 que para ele aquilo era sensacional. Então, de novo, assim, foi uma situação em que eu me deparei de que a gente se importa com muita coisa, e às vezes quando falta o básico, né? Quando falta uma lâmpada acesa, essa situação ela muda pra caramba. Aqui tá, né? E outra, não tem absolutamente nada demais, né? Foi um ambiente do zero que a gente fez, conseguimos construir esse banheirozinho, conseguimos construir uma mini cozinha, né? E eu pude ver, e aí assim me deixou feliz e satisfeito, aquela senhora que morava nesse cômodozinho, ela tinha 91, 92 anos na época, né? E eu cheguei a perguntar, quando a gente faz entrevista assim, mas qual que é o nome da senhora? Quantos anos a senhora tem? Ela falou assim, não sei. Ela não sabia quantos anos ela tinha, porque na minha visão, assim, ela estava só esperando, né, chegar a hora dela. Então ela ficava ali, fechada, escurecia, não tinha energia elétrica, ela ficava dentro de casa, não tinha TV, não tinha nada. E aí eu pude voltar na casa depois, né? E aí ela era outra pessoa, se vestia de jeito diferente, queria me fazer um café. Não, fica aqui, faço questão, faço café, toma comigo. Fez um café horrível, nossa senhora, o café horrível mais gostoso que eu já tomei, porque naquela, né, de ver essa pessoa voltar à vida, né, já uma senhora, 90 e tantos anos, e conseguir querer fazer um café, fazer alguma coisa, e é para isso que a ONG existe, né, por isso que a nossa motivação, ela estava dentro desse aspecto aqui, ó. Mais um caso aqui para vocês, ó, aqui em Bragança, uma casa no meio do barranco, né, no meio
do nada, muitos problemas de infiltração e diversas outras situações. E essa casa, do jeito que está aí, né, vocês estão vendo, a gente conseguiu transformar nesse jeito aqui, né, fazendo muito trabalho, muito voluntariado, muita coisa, né, para conseguir de novo também, né, mãe e filha morando lá, que é onde a gente direcionava o nosso olhar, né, assim, famílias que estão incapacitadas de alterar a própria realidade, e a gente ia lá tentar atender e tentar caminhar com algumas coisas. Histórias tristes também. Vocês estão vendo uma senhorinha ali que está de laranja, né? A gente foi, eu estava falando disso na reunião dessa semana, inclusive. A gente foi lá fazendo reuniões, conversando aí sobre algumas coisas, e essa senhorinha estava felicíssima, esqueci o nome dela agora, de que a casa dela ia ser reformada, e a gente estava, né, nas tratativas. Quando a gente voltou para dar a notícia, ela tinha falecido, né? Porque o que acaba acontecendo, o perfil dessas famílias, né, por viver em situação de muita vulnerabilidade, eles estão muito suscetíveis a doenças, né, acesso à educação, a remédio, à saúde de qualidade, e foi um baque para a gente, assim, né, conseguir chegar lá e ver essa situação. Então a família que continuava morando lá, né, a gente atendeu, a gente conseguiu seguir com essas coisas, né, então assim, uma situação muito difícil, né, de caminhar um pouco assim, ó. Essa era a fachada da casa, para vocês terem uma ideia, né, que a gente atendeu na época, e para mim foi muito legal, porque a gente conseguiu transformar de um jeito muito legal, né, assim, se vocês conseguirem, não sei se está dando para ver tanto aí, mas piso de tijolo batido, né, a casa super baixinha, assim, o pé direito super baixo, eu bati a cabeça em quase todo lugar que estava lá, pouquíssimos móveis, né, dentro dessas situações, e foi uma primeira vez que a gente, né, fez uma ampliação. Então assim, aqui é a planta da casa, mas só explicando rapidinho aqui para vocês, né, toda essa parte que está cinza aqui, era a casa que existia, e onde está em vermelho aqui, é onde a gente conseguiu ampliar, que eu acho que é, dentro do possível, uma estratégia ótima, assim, em que você respeita a família que já existe e amplia, né, um pouco mais. E aí, até para os meus alunos, assim, né, de arquitetura e tudo mais, eu comento muito sobre o que precisa ter e o que não precisa ter em casa, né? Porque se vocês olharem aqui, são 3 irmãos, né, que moraram depois do falecimento da mãe. Quarto, cozinha, lavanderia e banheiro. Não tem sala na casa. E a gente conversando com a família, assim, né, o que vocês querem, o que vai fazer e tal. Ah, mas vocês não querem uma sala? Não. Ah, mas vocês não querem um ambiente e tal? Não. A gente não recebe ninguém, a gente não faz nada. Então, é respeitar o que significa para aquilo. Quem que falou que precisa ter sala, efetivamente, na casa? Tem que ter sala se a sala fizer sentido para você. Para essa família não fez, né? E a gente caminhou com muita coisa, né, para conseguir caminhar com eles, trabalhando embaixo de chuva, porque o voluntariado tem dessa, né? Tirar a bunda do sofá não é só quando tá sol, tá gostosinho, né? Então, assim, trabalhando, era um feriado, assim, a gente trabalhou muito, muito embaixo de chuva para chegar nesse resultado, assim, né? Então, a casa, ela ficou super bonitinha, né? Super dentro além de bonita, né? De respeitar a essência da família, né? Aquilo que ela queria, né? Dentro desse cenário, né? Então, para a gente significou demais nessa carga simbólica. Mais um caso aqui para a gente pensar em algumas coisas. Uma outra casa aqui em Bragança, né? A imagem não dá para ver aqui, ó, mas ali está escrito: vende-se tilápia limpa. Daí a gente chamou a atenção quando a gente foi visitar essa casa, e a gente foi ver. Era pai e mãe, já mais idosos, e um filho autista, só que mais velho também. Ele tinha quase 50 anos, 40 e poucos anos. E uma das poucas coisas que acalmava ele era pescar. Então a família levava ele para pescar, e de novo, um senso de comunidade muito forte, assim, porque, tudo bem, eles pescavam lá só por conta da condição do filho, né, já mais velho, só que eles traziam um peixe para casa, primeiro para se alimentar. Então, uma vez que eles iam pescar, eles traziam peixe para comer e vendiam esse peixe também como uma fontezinha de renda. Só que tem um detalhe bastante importante e triste da história. Aonde eles armazenavam o peixe em casa? Na musiquinha. Eu escutei aqui na frente um oi de quanto... Obrigado. Da onde eles armazenavam os peixes.
Vocês imaginam que da caixa d'água que tinha lá, onde eles escovavam os dentes, onde eles tomavam banho, onde eles faziam alguma coisa, é onde eles armazenavam o peixe. Então, assim, o banheiro, o fundo da casa, assim, de novo, sendo um terreno grande, uma situação super difícil, assim, inclusive do ponto de vista de saúde, né, para a gente trabalhar. Esse era o banheiro da casa. Tinha só... Ó, tô vendo algumas caras feias, assim, e é isso, assim, a hora que a gente... E vocês não imaginam, assim, agradeçam por foto não ter cheiro, não ter nada, porque é uma situação muito difícil, muito triste, assim, né, de entrar aqui. Alguém tá vendo pia aí? Ou não? Não tinha pia. Eu não sei como é que a família escovava o dente, eu não sei como é que a família fazia qualquer coisa, e depois eu fui descobrir. Mas é isso, tinha... Aqui na foto não dá pra ver, né, pro lado de cá, ó, tinha um chuveirinho e tinha esse vaso sanitário, onde a família fazia essas coisas, né? E a gente conseguia caminhar com isso. Então a gente reformou toda a casa, né, para esse casal. A gente colocou, ó, aqui tá eles, ó lá, pai, mãe e o filho, né, que já era mais velho, que era autista. A gente colocou lá no fundo da casa, a gente fez um tanquinho, alguma coisa assim, que era para ele ter essa questão dos peixes dele, conseguir caminhar com essa situação, né? Colocamos a plaquinha lá também, para que eles vendessem os peixes para a família e tudo mais. E aí, de novo, assim, então, são essas pequenas histórias, ó. Esse virou o banheiro, né? A mãe tinha um problema de locomoção, então ela ia ficar, muito provavelmente dentro de alguns anos, usar cadeira de rodas, então a gente já ampliou o banheiro, deixou ele preparado para isso. E então aquelas, às vezes, pequenas histórias que trazem muito significado para a gente. Banheiro, normalmente, é um dos últimos cômodos que a gente terminava nas reformas, porque envolve muita coisa, né? Parte elétrica, parte hidráulica e tudo mais. E eu lembro nessa obra, assim, a gente já tarde querendo entregar, a gente tinha um voluntário que era espanhol. Ele estava aqui no Brasil, achou a ONG, veio para cá, para Bragança, para ser voluntário. A gente estava fixando esse espelhinho aqui, era uma das últimas coisas que a gente estava fazendo. E eu estava com ele assim, e aí ele foi furar para colocar esse espelho e pegou justo um cano, e aí o cara ficou devastado, assim, o voluntário, porque daí atrasou mais um pouco a obra, porque teve que chamar o pessoal para tapar o cano, para tudo mais. E aí, de novo, né, aquilo que para a gente não tem significado, mas para a família tem. Vocês viram o banheiro, né? Eu mostrei a foto ali para vocês. Esse é o morador, né, que tem autismo, tem algumas outras comorbidades também. E ele entrou no banheiro, e essa foto não é posada, né? Essa foto é real, do momento ali da entrega e tudo mais. E ele ficou feliz pra caramba, e ele falou assim, puta, agora eu consigo fazer a barba aqui, né? E então para ele, de novo, um espelhinho desse que custa hoje, sei lá, 30, 40 reais, e a gente não sabe a falta que faz um espelhinho para poder fazer a barba, né? A falta que faz algumas coisas que pra gente, de novo, é muito comum. Vocês vão chegar em casa, vocês vão entrar no banheiro aqui, tem um espelho, tem alguma situação, isso no dia a dia das famílias, isso faz muita diferença, né? E aí talvez um dos últimos casos aqui que eu queria trazer para vocês, de novo, né? Mais uma casa, mais uma outra situação difícil, de vulnerabilidade, né? Dentro dessas situações que a gente conseguiu transformar disso. Mas o que me chamou muito a atenção nessa casa, vocês vão ver aí nas próximas fotos, no fundo tinha várias galinhas, assim, é aquela coisa, aquela sujeira, aquela bagunça. E aí na entrevista com o morador, né, a gente conversando, eu falei assim, mas e as galinhas, né? Ele falou assim, eu detesto as galinhas. Eu falei, ok, então, né, vamos tirar, vamos providenciar alguma coisa e tal. Ele falou assim, não, é com o ovo delas que eu tomo café da manhã. Então, assim, ele tinha um terror pela galinha, pela sujeira que elas faziam e tudo mais, mas era o ovo das galinhas todo dia que ele pegava e conseguia tomar o café da manhã. Então, de novo, você vai tomando aqueles baques um pouco dentro das situações, ó. Essa era a cozinha, pra vocês terem uma noção um pouco, né? Esse morador, por algumas situações de vida, a esposa faleceu, ele tinha um quadro, né, depressivo, e aí você deve lembrar um pouco daquilo que eu falei para vocês, assim, que se a gente tivesse a experiência, se eu pudesse entrar no quarto de cada um de vocês, eu ia entender um pouquinho mais de cada um de vocês, ou na casa e tudo mais. E é sempre isso, assim, né? A gente olhava para casa, assim, e olhava para o morador e eu via essa questão, esse desânimo, esse abandono com relação à vida, né? E a casa dele refletia exatamente isso, assim, estava tudo largado, estava tudo solto, ele não tinha mais ânimo, né, para fazer nada, e de novo, um estado ali de sobrevivência, né? Então a gente conseguiu transformar, né, da foto anterior, daquela cozinha, para essa cozinha aqui, para uma outra realidade, né, para uma outra situação, né? Então, de novo, lá, ó, quarto, né? A gente
entrando no quarto, era aquilo, né? Ele ficava largado na cama, ele ficava aquilo, então a gente via, né, que era uma situação em que a ONG poderia ajudar, porque através da moradia, tentar restabelecer o significado dele de proteção, de segurança e de diversas outras coisas para conseguir seguir, né, na vida, seguir adiante lá. Então a gente transformando, né, o quarto que era aquilo, para transformar dentro dessa situação. Ele tinha um neto, né, que ficava mais ou menos a idade do pessoal que está aqui na frente, um pouco, né, que estava sem o quarto, né, e a gente foi atrás de conseguir, né, lá. Gostava de super-herói, gostava de algumas outras coisas, a gente conseguiu transformar esse quarto numa outra situação, né, numa outra realidade, para de novo garantir que essa criança, naquele fato, tivesse uma outra realidade. Aqui está os fundos, ó, se vocês olharem um pouco aqui, tem um pouco da sujeira das galinhas, das coisas, daquelas histórias que eu estava comentando aqui com vocês. E aí, de novo, assim, né, uma coisa que eu fui aprender. Alguém consegue reconhecer o que é na foto aqui, ó? Um fogão a lenha, muito bem. Muita gente acha bonito, assim, né? Tipo, fogão a lenha é mais gostoso e tal. É muito comum nessas famílias ter fogão a lenha. Mas não porque eles acham bonito, não porque eles acham legal, porque eles acham rústico, né? Mas porque fogão a lenha não tem gás. Gás custa caro, né? Se você está em situação de vulnerabilidade, às vezes, quantas famílias que a gente falou que a família não tinha o que cozinhar, porque não tinha fogão ou não tinha gás para colocar no fogão. Então, o fogão a lenha, principalmente nessas zonas mais periféricas, a pessoa consegue pegar a lenha no vizinho, no terreno, tal, juntar, tacar fogo ali para conseguir cozinhar. Então a gente foi entender. As galinhas continuaram. Estava lá porque ele não gostava muito das galinhas, mas as galinhas davam ovo e ele não tinha tanto dinheiro, uma situação muito difícil. E os ovos da galinha é o que ele tomava quase todo dia, café da manhã. Então ele pediu para a gente, até respondendo a sua pergunta, dá para ver aqui, é um galinheiro. Então a gente fez um galinheirozinho ali no fundo para as galinhas continuarem lá, para ele continuar tendo esse acesso, né, a essa situação. A gente conseguiu fazer, né, entendendo a situação dele, a gente conseguiu fazer uma hortinha aqui do lado. Eu vi que na escola tem aqui, né, dentro do caminho ele tem uma hortinha de vocês, que é uma outra coisa que eu passei a prestar muita atenção, assim, né, de novo, porque não é uma questão de gostar de mexer com planta. Muitas dessas famílias não gostam, né? Não gosto de plantar nada, mas eu planto porque eu preciso daquilo para poder comer. É uma situação é um outro significado sobre coisas, né, que a gente tem dentro desse cenário, assim. É uma das fotos que eu mais gosto, assim, né? Também não foi usado. Esse é o morador, né? Assim, a gente estava entregando a casa para ele ali. E de novo, assim, a pessoa dentro da sua simplicidade às vezes não sabe nem agradecer, nem como agradecer, nem o que falar, né? Mas são situações que acabam mexendo muito com a gente, né? Então, assim, de todo esse trabalho, né, que a gente vem fazendo aí há vários anos aqui em Bragança, né, ele foi inspirado para muitas outras coisas, né? Então, assim, esse é o toque que eu queria dar para vocês, né? A ONG que eu criei lá, né, em 2013, ela foi declarada uma entidade de utilidade pública, né? Então, assim, e falar sobre isso é legal, porque há 30, sei lá, quantos anos eu estava aí, onde vocês estão sentados, aqui na escola, né? E conseguir caminhar, ter uma ideia, conseguir ter a ajuda de muita gente para ter uma ideia que se transforme, né, numa ideia, uma entidade de utilidade pública. E eu tenho certeza que muitos de vocês têm esse potencial para fazer qualquer coisa, em qualquer área, né, em prol de outras pessoas, né, inspirar outras pessoas. O trabalho que a gente fez foi tema já de faculdade, de estudos, de muita coisa, assim, né, dentro das áreas de arquitetura, das áreas de recursos humanos, né. Teve um programa, eu falo Jundiaí, mas está aqui, né? É Jacareí. A prefeitura de Jacareí na época veio para cá, veio olhar o que a gente fazia e lançaram um programa. Lembra daquela diferença que eu falava para vocês lá, né? Entre primeiro, segundo e terceiro setor. Então subiu, a gente estava lá no terceiro setor, sociedade civil, e inspirou o primeiro setor a fazer alguma coisa, né? Então eles criaram um programa lá na época chamado Bem Morar, que foi inspirado um pouquinho no que a gente fazia aqui em Bragança, né? Hoje, né, especialmente tá aqui porque inspirar crianças, né? Eu sei que muitos de vocês não se consideram crianças, mas isso é uma coisa que me motiva muito, né? Isso aqui é um filho de um voluntário nosso, né? Que curiosamente, né, é o Fábio, que era fotógrafo. Daí era uma atividade na escola, né? Assim, o que seu pai faz para o mundo melhor? E ele estava desenhando lá, o pai dele trabalhando na obra, e eu falei, isso é mentira, porque o pai dele não trabalhava na obra, o pai dele era fotógrafo, mas era como o filho via o pai, né, trabalhando em prol de alguma coisa, né? Então, assim,
Eu já perdi a conta aí nesses 15 anos de quantas palestras, quantas divulgações, né? Como eu estou aqui com vocês hoje, falando um pouquinho sobre essa questão da arquitetura social, sobre o trabalho, né? Sobre todas essas questões. A gente já foi matéria aqui do Estadão, acho, né? Mas a gente teve a felicidade, assim, de passar, né, junto desses últimos anos por todos os meios de divulgação, Globo, SBT, Band, Cultura, né, falar um pouquinho sobre tudo isso. Isso é importante, né? Ninguém está fazendo isso para aparecer ou para falar nada, mas é para sensibilizar as pessoas, para comunicar, falar um pouquinho sobre isso, né? A foto de vocês, inclusive aqui, o pessoal tirou uma foto, com certeza a foto do dia de hoje também vai estar nas minhas próximas apresentações. Isso aqui, ó, é numa escola em Berlim, na Alemanha. 2018 eu tive a oportunidade de estar lá, de estar falando um pouquinho, gastando todo o alemão que eu não tenho, né? Então um dos meus melhores amigos mora na Alemanha e tal, e aí me chamou para dar a palestra lá, e eu ia falando, ele ia traduzindo, e a gente comentando um pouquinho sobre essas coisas, e na época me marcou muito, assim, né? Porque as perguntas eram muito boas, as coisas eram muito legais, e eu sentia, assim, sair daquela palestra com aquela sensação de que as sementinhas elas estavam sendo plantadas dentro dessas ideias, né, de juntar um pouquinho. Então foram muitos anos da minha vida, né, dedicado à ONG, né, na época, né, a ONG Reparação. E aí um dos vídeos que a gente fez, ele viralizou, aquelas coisas de internet que a gente não tem controle, né? Na época, assim, foram mais de, sei lá, 20, 25 milhões de visualizações, que era um número muito grande, né, na época. E aí foi criado um programa chamado de Programa de Observadores, em que pessoas de outros locais do Brasil vinham para cá para observar e entender um pouquinho o que a gente estava falando. Então tiveram várias turmas assim de pessoas que vieram para cá entender, conhecer um pouco do que a gente fazia, e disso, né, daquele trabalho inicial, hoje eu acho que são quase 20 outras ONGs, se não me falha a memória, que existem, né, que são filhas daquele projeto inicial que a gente começou lá em 2013, dentro desse trabalho, né, que tinha um ideal muito forte para acontecer. E o projeto concreto, né, a gente está até com a camiseta aqui, eu, o André, o Pedro, né, que é onde a gente continua trabalhando com isso. A ONG Reparação, ela existe aqui em Bragança, né, e talvez aí, né, faz um tempinho, aí, uns 50 minutos, uma hora que vocês estão me ouvindo, e de perceber que quantos ideais são muito fortes para mim. Então, para mim, quando eu criei, né, a reparação na época, por conta de um ideal, de um propósito muito grande, e que permaneceu vivo durante muitos anos, né? Então, venceu meu mandato como presidente, eu me afastei. O André que está ali, dá um tchauzinho, André. O André que está ali assumiu o meu papel na época como presidente da reparação, e eu sempre entendi, né, a ONG não como minha, embora eu tivesse sido fundador, como um trabalho que segue, né? E aí, como a vida, eu contei várias histórias aqui para vocês, né, de aprendizados que a gente vai tendo mediante as situações que vão acontecendo na vida. E a reparação foi isso, assim, né? Então, o trabalho da reparação hoje, né, e nos últimos anos, não tem nada mais a ver com o trabalho do que eu fundei, daquela ideia inicial que eu tinha, né? E eu fui entender, né? Eu tenho um filho, meu filho vai fazer 9 anos agora em julho, então, assim, entender, né, o filho e a ONG como quase a mesma coisa. Em que sentido? De que tem vida própria, de que caminha, de que as coisas vão, e nem sempre, né, o filho ou a ONG, alguma coisa, vai para o caminho que a gente gostaria de ir. Então, um grupo, né, já faz 3 anos e pouco, né, das pessoas que eram o coração da reparação, se afastaram e falaram, não, o nosso ideal não é esse, não, o nosso ideal é tudo isso aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Então, a gente vem firme e forte trabalhando aqui nos últimos anos com o mesmo propósito, né, com o mesmo objetivo de garantir moradia digna a famílias que estão em situação de vulnerabilidade e que estão incapacitadas momentaneamente de alterar a sua própria realidade, em trabalhar com isso, né? Vocês lembram a casa dos pneus que eu mostrei ali, que tinha vários pneus coloridos assim no canto, né? Essa aqui é a moradora daquela casa, né? Ela estava com problema no rim, estava fazendo hemodiálise. Depois que a gente fez a obra, não lembro quanto, 6 meses, 8 meses depois, eu fui ficar sabendo que ela estava fazendo, ela não podia trabalhar, porque ela estava muito debilitada por conta desse problema de saúde, e ela passou a fazer salgados para vender, né? E aí eu fiquei sabendo, eu falei, não, deixa eu ir até lá e vou comprar. E estava frio, vocês podem ver aí, a gente está meio que de blusa, no dia, isso já faz muitos anos, né? A gente chegou lá com o objetivo de comprar os salgados que ela estava vendendo, e aí a gente se deparou um pouquinho, né, com essa cena aqui. Eu lembro quando a gente recebeu a doação desse sofá,
esse sofá estava, né, todo detonado, a pessoa que doou não estava muito legal e tal. E a gente deixou esse sofá na sede e aí não foi nada combinado. Eu só tinha ligado para ela assim, a gente vai dar um pulo aí, a gente encomendou salgadinhos, foi comprar no domingo à tarde, frio. E eu entrei na casa assim, essa era a filha dela, que estava deitada no sofá, dormindo, num cobertorzinho, domingo à tarde. É um negócio que é normal. E aí, né, eu lembro de falar muito isso com os voluntários na época, de falar assim, a gente cumpriu o nosso objetivo, né, porque quando num domingo à tarde, uma criança está ali, e ela ficou lá dormindo, tá? A gente comprou salgado, tirou foto, conversou, e ela estava lá, numa boa, sentada, dormindo, e a gente cumpriu o objetivo, porque isso tem a ver com segurança, isso tem a ver com proteção, isso tem a ver com casa física, isso tem a ver com casa psicológica, né, que a gente conseguiu garantir para essa família. Então, eu acredito muito, né, nessa frase aqui, de que não basta a gente ser bom, né, quando a gente deixar essa vida, e uma hora isso vai acabar acontecer, ao invés, né, de só ter sido bom, a gente precisa deixar um mundo melhor. E no meu caso, né, no meu propósito, cativar e motivar e atuar no assunto da moradia social, é o meu jeitinho de tentar promover um mundo melhor e de tentar fazer com que essas ideias aqui germinem na cabeça de vocês, que pensem em outras coisas, porque o fato é que tem muita gente precisando e o mundo precisa ser um lugar muito melhor e precisa de pessoas que façam isso acontecer. Tá? Então, de verdade, de todo o coração, muito obrigado pela oportunidade, por vocês me ouvirem de um jeito tão carinhoso, silencioso. Tem aí depois, tem o Instagram do Projeto Concreto, tem o meu Insta aí também, vocês podem me achar lá e deem uma olhada, a gente vai fazer muito trabalho em conjunto, estamos pensando em muitas coisas, mas foi uma manhã muito gostosa, muito proveitosa para mim, então meu muito obrigado de coração para todo mundo. Bom dia. Teve uma coisa que me tocou muito. Eu fiquei refletindo, queria que você falasse sobre isso nas histórias que você foi contando pra gente. Teve uma coisa que eu pensei, né? Quando a gente vê fotos de você com as outras pessoas da equipe, com as pessoas das casas, conversando, que teve o aniversário de uma delas, né, que você participa, né, aquele bolo, enfim. E aí você conta também a história de uma das pessoas estava deprimida porque tinha ficado viúvo, né, e tudo mais. Eu fico pensando nesse círculo que é estar num ambiente, né, que faz muito mal e aí se deprime, e porque se deprime não consegue fazer mais, vira um círculo assim. E aí eu fiquei pensando numa coisa que é, além de toda essa ajuda e além do quão bonito fica o resultado, de tudo que se traz em termos de dignidade, enfim. Eu imagino que para essas pessoas o quanto era bacana receber vocês e serem vistas, né? Receber vocês porque conversavam com vocês, porque contavam histórias para vocês também. Eu queria saber se existia esse momento, aquela senhora que você quando tinha 90 e poucos anos, depois ela te faz um café. Existia esse momento porque elas recebiam essas visitas, em primeiro lugar já tem uma legitimação, né? De se sentir vista, de se sentir acolhida, enfim. Eu acho que isso já é o início dessa reparação, né? Desse trabalho de essas pessoas elas serem ouvidas, elas terem pessoas ali que estão olhando para elas não se sentirem invisíveis, enfim. Você sentia isso, que existia essa questão de eles gostarem da presença, acima de tudo, sobretudo, inicialmente, de vocês ali, que eu acho que foi isso que eu achei mais bonito, o quanto vocês, nas fotos da PV, se dispunham a saber, a ouvir, a saber das histórias, o quanto você sabe dessas histórias. E parabéns, muito, muito, muito impactante, assim, muito bonito. Muito obrigado. Você sabe um exemplo que, sabe cachorro ou qualquer animal que está abandonado? A primeira situação que você tenta se aproximar, o quê? Ele fica arisco, ele morde ou ele não chega perto. Então o que a gente percebeu nessas famílias, não em todas, mas na maioria delas?
o primeiro contato ele é a risco, porque primeiro a pessoa está super desconfortável com a sua própria situação e está com receio de saber se... Era a pergunta que a gente escutava assim, não, mas é algum político que está por trás, é alguma questão, é alguma igreja? Eu disse, não, a gente está aqui para te ajudar. Quando a gente conseguia romper essa barreira, né, porque você imagina assim, eu não sei exatamente como é que é estar nessa situação de vulnerabilidade e receber alguém em casa. A gente normalmente recebe em casa, tem umas blusas jogadas no sofá, não sei o que, você já fica incomodado de receber alguém ali. Então, nessas situações dessas famílias, de romper essa barreira, né? Essa senhora, eu vi isso assim, a gente chegou lá para conversar com ela, daquela que estava ali, um cômodozinho, né, de 3x3, assim, que é onde a gente está aqui agora, 2 camas, um sofá e um armário, de novo, sem energia elétrica, sem nada, assim. A gente estava tentando aproximar e era, né, fazendo analogia, o cachorro arisco que está ali. Como é que é o nome da senhora? Falava baixinho assim. Quantos anos a senhora tem? Não sei. Né? A conversa não prosperava. A partir do momento que ela entendeu essa acolhida, que é exatamente isso que você perguntou, né? Falou assim, não, a gente está aqui para ajudar, né? É um outro cenário, né? Da pessoa de enxergar a necessidade, né? de romper essa barreira da vergonha. E nesse caso dessa senhora, porque olha como são as coisas, né? A gente deixa um tempo, né, para a família ficar, até a gente voltar, tal. O que aconteceu? A gente tinha feito a obra e aí tinha alguns resquícios, algumas coisas lá, uma empresa aqui de Bragança chamada Econobre, que eles têm caçambas sustentáveis e tudo mais. Então, assim, não é caçamba que você pode jogar qualquer coisa. Colocou a caçamba lá na frente da casa e o que a vizinhança fez? Então, a vizinhança começou a encher a caçamba de tudo quanto é coisa que você pode imaginar. Aí o pessoal da empresa me ligou, Léo, a caçamba tá lá, tal, precisa resolver. Aí eu fui na casa. Aí que eu cheguei e eu vi outra pessoa se vestindo de uma outra maneira, não só porque ela tinha recebido doação de roupa, porque as pessoas têm, mas assim, o jeito de se vestir, e vocês imaginam uma senhora de 90 e poucos anos, né, super debilitada, e ela fez questão de levantar naquela cozinha lá, de me fazer o café, e ficou sem graça porque não tinha outra coisa para me oferecer e tal. Eu falei, não, tudo bem, assim, mas é porque o objetivo da ONG, porque vocês sabem, aliás, vira e mexe confundem a gente, assim, com esses programas do Luciano Huck, das coisas, que é fazer a pessoa passar vergonha num palco para o Brasil inteiro e dar um banho de toque-toque na casa da pessoa, que não tem nada a ver com o que a gente faz, né, de entender a realidade. Então, a minha preocupação sempre foi, junto do grupo todo, de olhar a pessoa, de olhar a situação que ela está, entender o que ela precisa, para que aquilo seja um motor de transformação, né? Então, assim, e não é só, porque aí entra aquela dinâmica da espiral, que eu entendo, né, que com segurança e sobrevivência, a pessoa consegue começar a fazer um salgadinho para vender, a pessoa consegue começar a fazer um café, e aí é com ela, né? Aí é o livre-arbítrio da pessoa dali em diante, né? Porque o nosso trabalho, ele é um recorte muito específico, né, do que a gente faz. Mas se deparar com essas histórias é transformador, e para mim, assim, só aproveitando a sua pergunta para dar um relato que faz parte também, né, tem muitas famílias que a gente não conseguiu atender, né? Então, assim, porque as casas que a gente faz tem que ter, a família tem que ter propriedade. Eu visitei famílias em situação de muita vulnerabilidade, só que moravam de aluguel. Como é que a gente vai atender? Não dá, porque você está gerando benefício para o dono do imóvel, né, e não para a família, assim. Então, tem muitas histórias assim que vão trazendo significado para a gente, mas é um olhar, inclusive, né, na época, não hoje, né, mas na reparação, era o de reparar, porque o reparar no português tem 2 significados principais, né? O reparar do conserto, né, de vou fazer um reparo, e no reparar de observar, né, de entender que existe uma pessoa, uma necessidade por trás daquilo, porque tem muitas ONGs que eu vejo também que vira máquina de moradia. Não é só isso, né? Não é só colocar telhado, piso, porta, não. Você tem que olhar a pessoa que está lá, senão não faz sentido. Eu tenho uma pergunta. Sou o professor Marcelo, parabéns pelas ações e a palestra super didática, enfim. Uma questão, você mencionou aí que 72% dos brasileiros não participam, né, de ações voluntárias. Hoje no mundo, né, pautado, eu vejo muito isso, que a gente precisa ganhar dinheiro, tem que ter um retorno financeiro. Como foi para você ir para esse lado do voluntariado, sem ter esse retorno financeiro? O que você pode deixar para a gente, assim, qual que é o primeiro passo? O que hoje eu posso fazer, eles podem fazer
pensando nisso, de quero fazer uma ação voluntária. Procuro quem, penso em quem, só uma visão mais prática, assim. Claro, claro. E foi curioso, assim, porque na época, quando eu fundei, hoje eu estou com 37, né? Quando eu fundei a ONG eu tinha 24. E aí eu comecei a entrar um pouco nesse cenário aqui de Bragança, né? De outras ONGs, outras coisas. A grande maioria delas, não que isso seja um demérito, muito pelo contrário, eram pessoas já com a vida ganha, já num outro momento, já numa outra situação. Então assim, fiz minha carreira e tal, agora eu vou me dedicar ao trabalho voluntário. E está tudo bem, não tem nenhum problema com relação a isso. A minha realidade não foi essa, né? A minha realidade foi... eu vim de novo, assim, vim de uma família que meus pais não tinham ensino superior, eu consegui me formar, consegui trabalhar na área, eu falei assim, eu preciso retribuir, né? Então assim, na época eu sou professor também, né? O meu gatilho foi, nada acontece sozinho. Ter a ideia como eu tive de fazer isso é muito bonito, como tem várias pessoas que têm várias ideias. Agora, você faz o que sozinho, né? Então assim, o meu trunfo na época foi conseguir juntar alguns alunos, alguns parceiros, 10, 12 pessoas, para conseguir colocar. Então hoje, assim, aqui em Bragança, né, eu faço, então, respondendo a sua pergunta, assim, eu acho que para todo mundo que está aqui e tal, tem muita entidade séria aqui em Bragança que faz bastante coisa, né? Nós aqui, o Projeto Concreto, estamos abertíssimos a receber todos vocês essa colaboração. Esse é o primeiro ponto, né? Buscar entidades, porque é aquilo que eu falei no começo, né, que eu comentei com o Pedro, que é quem ajuda precisa de ajuda. Então essas entidades todas estão ali precisando de várias coisas. Então o primeiro é buscar essas outras entidades, e o segundo é só juntar, gente, 3, 4, 5 pessoas assim, e vocês não têm ideia do impacto que isso faz para algumas coisas, né? Então assim, quantos nós somos aqui, nem sei quantos nós somos aqui, mais de 100 pessoas assim, né? Então, que né, o intuito da gente estar aqui hoje, assim, o que a gente pode fazer para se juntar e conseguir ajudar, porque tem muita gente que precisa de ajuda. Acho que ela quer fazer uma pergunta. Com certeza. Uma das coisas que a gente fala muito, assim, que é algo que você observou, a gente vive num país muito desigual. Talvez vocês escutem isso dos professores aí, né? Tem muita gente que está precisando, tem pouca gente que tem muito, então a gente precisa atuar ali para distribuir um pouco, equilibrar um pouquinho essa balança, mas muito bem observado. Depois eu vou recomendar para vocês, a gente pode até pegar na escola, a gente passar alguns vídeos, porque aqui eu estava mostrando algumas fotos, né, algumas coisas, mas essa felicidade, essa carinha das pessoas ao receber é algo impagável, assim, né, dentro da... Eu brinco com o pessoal, né, o André que está filmando ali, fala assim, que o trabalho não é o fotógrafo, o câmera, assim, a gente brinca, né, porque tem pessoa lá batendo massa de cimento e tal, o pessoal tirando foto, aí claro que fica uma brincadeira assim, mas às vezes é isso, de pegar esses momentos, assim, de ver aquela foto que eu mostrei do banheiro, da moça que estava com a menina com cadeira de rodas, né? Em que ela olhou aquilo e falou assim, nossa, eu tenho um banheiro de rico agora. Então, assim, essas reações são sensacionais e inesquecíveis pra gente. O que você falou, que, por exemplo, para a felicidade de uma pessoa, apenas o básico já ajuda muito. Que nem você falou sobre a mulher que não aceitou, tipo, não quis uma sala. Tipo, um banheiro, um quarto, já tá bom, tipo, pra a família. E ainda tem muita gente
isso e não se sente satisfeito, não agradece por tudo que tem. E eu acho isso muito legal das pessoas, tipo, só o básico já tá tipo bom assim pra elas. Muito bem observado. Então, é isso que eu gostaria de vocês hoje, que vocês chegassem em casa, agora que vocês saíssem da escola hoje, olhassem ali, sala, quarto, banheiro e falassem, poxa, ainda bem que eu tenho, pelo menos isso, pode estar uma bagunça, pode não estar legal, mas pelo menos a gente tem o básico que muita gente não tem. Apesar de as pessoas que você mostrou nas fotos que precisavam de reforma, vocês tinham mais? Se tinham mais pessoas que estavam precisando? Muito mais. Isso é o que me deixa às vezes mais triste, né? A gente tem que controlar um pouco esse sentimento, porque às vezes a gente visitava 10 famílias, mas a gente conseguia atender uma só, seja por conta de recurso nosso e aquilo que eu estava comentando aqui no começo. Então, assim, para a gente poder fazer a reforma na casa, a casa tem que ser da família, né? O imóvel não pode ser de aluguel, tem que ser deles. Então, às vezes a gente chegou a visitar famílias que estavam precisando muito, mas a casa era de aluguel e não podia ajudar. E uma coisa que me deixa triste e motivado ao mesmo tempo, a gente começou esse trabalho aqui em 2012, 2013, né? E eu falei, eu quero chegar daqui a vários anos e ter menos pessoas para ajudar. O mundo que eu gostaria de viver é um mundo que o projeto concreto não precisasse existir, onde as pessoas morassem bem e ninguém precisasse existir. Mas infelizmente essa não é a realidade, então tem muita gente para ajudar ainda. Pessoal, a gente tem muito para fazer e eu espero de verdade que esse trabalho que o Léo começou há anos atrás e que ele veio compartilhar com a gente hoje seja o início de uma jornada que a gente possa mudar, que a gente possa auxiliar, que a gente possa mudar a nossa mente. Porque a gente está tão acostumado com o básico que a gente quer mais. A gente quer sempre mais. A gente quer o tênis novo, a gente quer o videogame novo, a gente quer o celular novo. Mas tem gente que não toma banho no chuveiro, né? Então, essa realidade tão diferente de vocês, eu espero que nesse momento, né, em que a gente conversou anteriormente, se a gente sair dessa palestra com algumas sementes aqui, a gente já vai ter ganhado na loteria. Porque não é todo mundo que é mexido com isso. Mas se a gente conseguir fazer com que vocês cresçam diferentes, que vocês cresçam com esse olhar de mundo, eu tenho certeza que a gente chegou aonde a gente queria. E uma coisa que eu fiquei muito feliz, quem já está aqui há mais tempo, a gente tem muitos alunos novos esse ano, mas naquele número lá da porcentagem de brasileiros que trabalham com voluntariado ou que já se voluntariou, se vocês olharem um pouquinho para trás, quantos de vocês aqui já fizeram voluntariado dentro dessa escola? Quantos de vocês já foram ao asilo da Vila Bianchi ou do Jardim Público? Quantos de vocês já doaram o seu tempo para poder fazer a diferença na vida daqueles idosos? Quantos de vocês foram no SAMA ou foram no Lar da Bênção? De atividades que nós fizemos aqui. E isso me deixa extremamente feliz, porque a solidariedade, ela é respeito puro. E o princípio mais importante desse colégio é o respeito. Então eu agradeço demais ao Léo por ter vindo e compartilhado isso com a gente. A gente tem muita coisa aí pela frente para fazer juntos. E eu queria de verdade que vocês saíssem daqui um pouquinho diferente do que vocês entraram hoje. Tudo que eu for falar, eu dizendo, Léo, que tudo que eu falar aqui em nome de vocês, eu vou redundar, né? Gratidão é a palavra, reflexão é realmente o que nos leva para algumas ações, e que toda essa inspiração do Léo, que ele chama como semente plantada, seja respiração em nós, para que a gente torne muitas coisas em diferentes ações, em diferentes lugares, e por que não, uma hora perguntar para o Léo, o que você precisa? Né? Qual o caminho que a gente pode traçar
por menor que ele seja, por mais curtinho que seja o nosso passo, ao seu lado, né? O que é que nós podemos fazer? E em nome de todos vocês, a Rafa está aqui para trazer uma lembrança do Porto na sua vida, porque você deixou marcas incríveis. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado.